Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E dessa vez, inaugurando a toque da primeira edição da revista Shonen Mangakado BR. Então, esse aqui é um vídeo exclusivo onde de primeira mão você vai estar sabendo como é que foi a toque da primeira edição, como foi a recepção desses mangás nos seus primeiros capítulos, seus capítulos de estreia. Lembrando, para que mais vídeos como esse possam continuar acontecendo, o seu apoio é sempre muito importante. Então, já deixa o seu like, é de graça, você não paga nada e você ainda está ajudando mais conteúdos como esse acontecer. E também se inscreve, estamos querendo bater 1000 inscritos, estamos bem pertinho, então a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Enfim, vamos lá o que interessa, né? Vamos lá para a análise dessa toque. Primeiramente, mostrar pelo menos como é que foi a capa aí da revista dessa primeira edição, mostrando aí todos os protagonistas aí das principais obras, das principais séries da revista. Não sei se eles vão manter esse padrão aí nas outras capas, sempre mantendo os protagonistas, ou vai ter outros estilos aí com uma obra em destaque ou outra, enfim, não sei. Mas pelo menos nessa capa aqui, uma capa muito bonita, pelo menos que foi essa de estreia. Enfim, vamos para toque. Tivemos aí 7 mangás ranqueados nessa edição na toque dessa semana. São os mangás, os 7 mangás aí da revista. E na última posição, a 7ª posição, tivemos o Desaparecidos, que recebeu 5 pontos aí nessa primeira toque. O primeiro capítulo Desaparecidos foi um capítulo que sinceramente eu achei legal, mas também eu não achei um dos melhores também dentre aí os 7 mangás. Um dos pontos que na minha opinião chamou mais atenção foi o final, aquele plot no final onde tem um parasita, né? E eu tô curioso agora para saber como é que vai suceder, o que vai acontecer depois. Se vai ser algo, por exemplo, parecido com a obra Parasite, que tem no Japão, foi lançado no Japão, tem a TV anime também. Vai ser algo mais ou menos daquele tipo, ou vai ser algo um pouco mais diferente? Confesso que eu tô um pouco curioso. E nesse primeiro capítulo, o personagem que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas, foi o pai do protagonista. Que esse aqui, na minha opinião, aquela cena dele aparecendo roubou a cena no capítulo. Enfim, foi um capítulo sim legal, mas eu acho que o que vai fazer essa obra popularizar ainda mais vai ser os próximos capítulos, né, com um plot aumentando ainda mais. Aqui foi mais uma introdução que eu acho que foi um pouquinho mais leve, mas eu acho que daqui pra frente aí que as coisas vão começar. Enfim, foi ele que estreou na última posição. Agora na 6ª posição foi o Ibutsu, com um total de 9 pontos aí no seu total. Ibutsu, ele ficou na penúltima posição. E uma coisa que eu preciso falar sobre Ibutsu, pelo menos eu não sei se eu tive uma interpretação errada, mas esse capítulo de Ibutsu, para quem leu o One Shot, parece que foi um capítulo meio com perspectiva diferente, onde no One Shot o início focou mais nos garotos lá do início, esse aqui focou mais na história do protagonista, então juntou os dois. Pelo menos foi essa a interpretação que eu tive, não sei se eu que estou boiando aqui, mas foi dessa forma pelo menos que eu entendi. Agora, o próximo capítulo, a gente vai ter aí, pelo menos até então, aparentemente o fechamento dessa introdução da história, e vamos ver aí para onde a história vai ir. Aqui foi um capítulo de introdução que foi mais ok, na minha opinião. E agora para a 5ª posição foi o Neocosmo, que ele teve um total de 13 pontos acumulados nessa primeira toque. E o que eu posso dizer de Neocosmo é que esse primeiro capítulo foi uma mistura de sensações, na minha opinião. Teve momentos que eu fiquei um pouco confuso, confesso, mas teve momentos que sim, a história, na minha opinião, andou muito bem. Porque eu acho que Neocosmo ele teve muita coisa acontecendo só nesse primeiro capítulo. E eu não vou entrar em detalhes, né, porque eu não vou dar spoiler aqui. Se você quiser, você pode ler o capítulo, mas aconteceu muita coisa. Confesso que gostei bastante dessa virada que teve, né? O capítulo ele começa bem calmo, mostrando a família, e depois tem aquela virada que me surpreendeu, me pegou assim desprevenido. Então, isso me chocou bastante. Eu gosto bastante, gostei pelo menos desse clima aí bem tenso que a obra foi dando no decorrer do capítulo até o momento final, que também no final também aquele acontecimento também me deixou assim um pouco curioso também sobre o rumo aí que a história vai tomar. Mas no primeiro capítulo teve muita coisa realmente acontecendo, e alguns pontos eu achei que poderia ter puxado um pouco no freio, mas enfim, o primeiro capítulo. E agora, se só o primeiro capítulo foi isso, vamos ver o que o segundo tem aí para apresentar. Mas de qualquer forma, Neocosmo ele ficou na 5ª posição nessa edição. Agora na 4ª posição foi o Pitaco Pitaco, que recebeu 27 pontos no seu total, e foi um capítulo
também bem interessante. Eu confesso que eu tô curioso com respeito à história, porque pode acontecer qualquer coisa. A história ela se passa, pelo que parece, em várias dimensões, então isso realmente é algo que você pode abranger para onde e quando quiser. Então realmente é uma história que pode acontecer o que for, e isso abre portas para qualquer coisa. Pitágoras ele é um tipo de história que pode sim me chamar bastante atenção. Esse primeiro capítulo foi até interessante. Confesso que gostei de alguns pontos nem tanto, mas é aquilo, né? A obra pode sim com o tempo melhorar ainda mais e pode me agradar mais. Eu gostei, mas alguns pontos eu acho que poderia ser melhor. Enfim, Pitágoras ele foi sim uma ótima obra e recebeu uma ótima posição, na minha opinião. Então bora ver o que vai acontecer no próximo capítulos. O finalzinho me deixou também um pouquinho curioso, né? Então eu quero saber o que vai acontecer. Apareceu alguns personagens lá e cá, não sei como é que vão ser desenvolvidos isso, mas o que resta é esperar mesmo, né? Taco teve aí na 4ª posição. E agora, entrando no top 3, recebendo a medalha de bronze, teve o Noah com 30 pontos aí no seu total. Que sinceramente, eu vou ser bem sincero, eu me surpreendi com essa posição aí. Mas Noah, ele teve um capítulo até interessante. Para quem leu um one shot, sabe que não teve tantas mudanças, pelo menos eu não notei tantas mudanças. Ele resolveu seguir um plot parecido com o do one shot, o que sinceramente foi legal. Pelo que parece, assim como foi com o Ibutsu, ele vai fechar essa introdução aí já no próximo capítulo. Então meio que uma introdução de 2 capítulos. Então bora ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Esse aqui foi mais uma apresentação, a gente entendeu mais os personagens e vai ser desenvolvido mais os suas motivações. Então, por enquanto, esse capítulo foi bem mais ok, mas eu gostei bastante. Eu gosto bastante da arte de Noah. Ele tem uma arte bem limpa. Eu não vejo tanto, por exemplo, o uso de rachuras nem nada do tipo, e isso torna a arte realmente bem limpa, o que me agrada bastante. O estilo da arte, a forma dos personagens, né, o estilo de arte do personagem, isso é algo que realmente eu gosto bastante. A arte em si só já me chama bastante atenção, e espero que a história também melhore ainda mais, né, porque não é só de arte que vive um mangá, né, a história também tem que andar junto. Noah pode melhorar muito ainda, e recebeu uma posição muito boa nessa estreia. E na 2ª posição, acho que eu falando já a 2ª posição, vocês já vão saber qual é a primeira. Então aqui já é os dois logo, né? Vou falar primeiramente a 2ª posição, que foi o mangá West Rangers com 78 pontos no seu total. West Rangers que teve um capítulo muito bom, e o que eu gostei foi que ele não seguiu nada do que era o one shot, absolutamente nada. Teve até personagens novos. O protagonista ele manteve aí a sua essência, suas habilidades aparentemente. Então tudo foi bem legal. E agora, bora ver como é que vai ser o rumo dessa história. O que eu achei bem interessante também, o que eu acho que só o West Ranger fez, foi as páginas coloridas de introdução, né? A abertura, aquele painel duplo. Eu gosto muito quando o mangá inicia dessa forma. Acho que é já um costume de ler mangás japoneses, né? Eu gosto bastante desses tipos de páginas coloridas. Eu acho que o West Ranger foi o único que fez isso, o que pra mim já dá muitos pontos positivos. Então isso me chamou bastante atenção. A obra de West Ranger é uma obra muito boa. Eu gosto bastante do estilo, do clima que a obra tem. E aqui, esse clima mais oeste, acho que essa é a palavra certa, que tem na história, que o one shot já era bom e aqui já melhorou muito. E agora, aparentemente, a partir do próximo capítulo, algumas complicações podem acontecer, pelo que mostrou aí na última página. Agora vamos saber como é que isso vai acontecer. Vamos aí ver mais um pouquinho do desenvolvimento do protagonista, que é um personagem bem legal, bem carismático. Por enquanto, ele é um dos que mais rouba a cena, né? Porque apesar de tudo, não tem tantos personagens na obra, mas ele é um personagem bem legal. Eu espero muito que aquela garota do one shot apareça, porque se o autor ele não botar ela na história, cabeças vão rolar aqui. Mas, enfim, a obra foi muito boa e eu espero muito que melhore ainda mais. E na primeira posição, acho que você já sabe, né? Depois de eu falar todos, a primeira posição foi o Blood Ring com 99 pontos no seu total, com, na minha opinião, o melhor capítulo dessa edição, a melhor estreia. Tudo que o capítulo desenvolveu foi muito bom. Todo o desenvolvimento, toda a interação dos protagonistas foi tudo muito bom. E até que chega o final, onde a gente tem
então tem um pequeno fechamento do que pode ser agora a história. O autor ele resolveu realmente fazer toda a introdução e todo o desenvolvimento de introdução para o primeiro capítulo, mostrou aqui alguns pontos para teorias e tudo mais. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui de alguém que fez um vídeo falando sobre esse primeiro capítulo bem mais detalhados, inclusive bem detalhado mesmo. Então vou deixar aqui para você dar uma olhada se você não viu ainda. Tem de West Rangers também, um vídeo aí bem interessante, dá uma olhadinha também. Inclusive eu tava querendo fazer vídeos assim, né, mas não fiz, alguém chegou na minha frente, então eu deixo os créditos para ele. Mas Blood Ring, West Rangers foi, na minha opinião, os dois melhores capítulos dessa edição. Blood Ring, na minha opinião, foi o melhor. Personagens bem interessantes e os dois protagonistas que até então são os meus favoritos de todo a Mangaka-do. Então esse aqui até então é o meu favorito da revista. Espero que a obra cresça ainda mais. E aí, agora eu quero saber de vocês. Dá um chute aí, pelo menos o top 3. Qual você acha que vai ser o top 3 da Toque da próxima edição? Eu não vou prometer dar prêmio nenhum para quem acertar, né? Mas se você acertar, feliz para você, né? Mas deixa aí o seu palpite e comente qual foi o melhor capítulo dessa primeira edição. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, evite os spoilers para não estragar a experiência do próximo. De qualquer forma, esse é um vídeo que eu fiz aqui analisando um pouquinho, vendo e mostrando para vocês a Toque, a primeira da revista Mangaka-do. Então eu acho que isso aqui já mereceu um like, né, e também a sua inscrição. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo. Até a próxima.